Olha, para tomar uma boa decisão no mundo dos negócios, não dá para contar só com a intuição, certo? É fundamental entender a história que os números contam. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Pegar esses dados financeiros, que às vezes parecem um bicho de sete cabeças, e transformar numa narrativa clara, uma história que faz todo sentido. E a chave para descomplicar isso tudo está numa analogia bem simples. Pensa comigo, o balanço patrimonial é como se fosse uma foto. Um clique, um retrato estático que mostra exatamente como a empresa estava num determinado dia. Por outro lado, o demonstrativo de resultados, esse é o filme. Ele conta a história do que aconteceu ao longo de um período com toda a ação, as vendas, os custos, o enredo completo. Então, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente entende bem essa diferença entre a foto e o filme. Depois, olhamos a foto inicial, partimos para a ação, descobrimos o resultado e, no fim, vemos como a foto final foi completamente transformada por essa história. Então vamos lá, para o nosso primeiro ato, a foto inicial. Este aqui é o balanço patrimonial da nossa empresa de exemplo, a Intelitech, no dia 1º de janeiro. É o nosso ponto de partida. Ele mostra o antes de toda a ação começar. E aqui está a nossa foto. De um lado temos os ativos, ou seja, tudo o que a empresa possui. Do outro, o passivo e o património líquido, que mostram como esses ativos foram financiados. Mas olha, o número que a gente precisa ficar de olho aqui é este. Estoques, R$252. Esse valor vai ser o protagonista da nossa história. Pode anotar. E ação! Agora a gente sai da foto estática e entra de cabeça no filme. Vamos acompanhar o que aconteceu com a Intelitech durante esse período, as compras, as vendas, os pagamentos. É aqui que a história financeira realmente começa a se desenrolar. E o enredo principal do nosso filme gira em torno de uma pergunta que é crucial. Quando a Intelitech vende um produto, qual foi o custo real daquela mercadoria? Saber esse número é simplesmente vital, porque é ele que vai determinar se, no final das contas, a empresa teve lucro ou prejuízo. Certo? E como a gente encontra esse custo? Usando o método do custo médio ponderado. A lógica funciona assim. A gente começa com o estoque que já tinha. Aí a empresa vai lá e faz uma nova compra. O que a gente faz? Junta tudo. Soma as quantidades, soma os valores e aí divide o novo valor total pela nova quantidade total. Com isso, a gente chega a um novo custo médio por unidade. No nosso caso aqui, 52,50. E esse novo custo médio vira a nossa principal ferramenta. Para cada venda que acontece a partir daí, a gente multiplica as unidades vendidas por esse valor. Somando o custo de todas as vendas do período, a gente chega ao custo da mercadoria vendida total, o famoso CMV. Esse é o número-chave do nosso filme, R$ 4.005,58. E agora chegamos ao clímax do nosso filme. Com todas as operações registradas e o custo apurado, chegou a hora de montar a cena final, o demonstrativo de resultados. É agora que a gente vai finalmente descobrir se a história da Intelitech neste período teve um final feliz. A matemática é bem direta, mas o resultado dela é poderoso. A gente começa com a receita total das vendas. Daí, subtraímos aquele CMV que a gente acabou de calcular para chegar no lucro bruto. Depois, tiramos as outras despesas, como salários e fretes, e o que sobra é o grande resultado. E o resultado é lucro. A Intelitech gerou R$ 3.048,74. O nosso filme? Sim, teve um final feliz. A empresa não apenas vendeu, mas vendeu de forma rentável. Na prática, isso quer dizer que todas aquelas operações resultaram num aumento real da riqueza da empresa. Muito bem, mas a história não acaba aqui. Vamos para o ato final. Como é que o resultado desse filme todo impactou a situação da empresa? Chegou a hora de tirar uma nova foto, o balanço final, para a gente ver a transformação que essa história provocou. E é aqui que a conexão fica totalmente evidente. Nessa nova foto, o valor dos estoques mudou, claro. Mas o ponto principal está aqui, na seção do patrimônio líquido. Aquele lucro de R$ 3.048,74 do nosso filme aparece aqui, como lucros acumulados. A empresa ficou literalmente mais rica nesse exato valor. Quando a gente coloca uma foto do lado da outra, não resta dúvida. A foto inicial mostrava um valor de estoque e um certo património. A foto final, depois do filme das operações, mostra um estoque diferente e um património líquido maior, enriquecido pelo lucro. Fica claro, não é? A ação do filme causou mudança entre as duas fotos. Isso nos leva de volta ao propósito de tudo isso. Como diz a citação, a maioria das pessoas não falha em resolver problemas, falha em entender qual é o problema. Estes relatórios, essa história da foto e do filme, servem exatamente para isso, para dar a clareza necessária para entender a real situação de um negócio. Então a nossa análise termina com uma pergunta, uma provocação.
Agora que a história financeira está clara, que a gente sabe que a empresa teve lucro e que a sua posição se fortaleceu, que decisão seria tomada a seguir? Investir mais? Distribuir lucros? A informação clara não é o fim da linha. É, na verdade, o começo da tomada de decisões estratégicas.